Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é santo e não há outro. Teu é o reino, é o poder e a glória de eternidade em eternidade. Mais uma vez, em tua presença, vamos, ó Deus, falar das coisas concernentes ao reino dos céus. Que o teu Espírito Santo possa nos orientar, nos conduzir, nos inspirar, no nome do Senhor Jesus. Que todas as forças espirituais malignas sejam neutralizadas para o louvor e a glória do seu nome. Amém e graças a Deus. Bem, senhores, nós estávamos aqui falando, na semana passada, quem será ou quem são esses 144 mil. Eu vou ler só o 17, capítulo 6, verso 17, diz assim, logo um pouquinho antes do 7. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá suportar? Ou quem poderá existir? É uma pergunta. Bem, em resposta a essa pergunta, a resposta seria o Apocalipse 7. Seria os 144 mil, e na volta do Senhor Jesus, eles conseguirão passar pela grande tribulação e ficar de pé. Seria essa a resposta. Tudo bem? Mas vamos falar um pouquinho sobre uma teoria sobre os 144 mil, né? Eu anotei aqui. Diz assim, uma das teorias que se refere aos judeus da Palestina que vão aceitar Jesus, como Messias no período da grande tribulação, e eles vão evangelizar porque se converteram, e eles vão ganhar o mundo para Jesus durante o período da grande tribulação. E o número desses judeus que estariam evangelizando no período da tribulação seria 144 mil. E eles estariam fazendo esse trabalho durante 3 anos e meio. Tá? Essa é uma das teorias. Ok? Mas isso é correto? Falar que haverá 144 mil judeus convertidos? Cara, é só uma teoria. Tá? Sem problema nenhum. E a pergunta que eu fiz é justamente essa. Quem são os 144 mil? Tá? Nós vamos ler aqui no capítulo de número 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Quem pode ler para mim, se estiver no quadro? E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Amém. Então a gente observa que há anjos nos 4 pontos cardeais da terra, retendo os ventos para que ele não sopre sobre a terra. A gente falou sobre isso um pouquinho na semana passada, correto? Então a gente sabe, e a gente fala um pouquinho mais à frente. Versículo 2 e 3, por favor, lê para mim. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não feris a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Glória a Deus. Eu quero que vocês imaginem o cenário, tá? Os 4 anjos estão ali retendo nos pontos cardeais da terra os ventos, para que não soprem sobre a terra, sobre o mar e tal. Beleza. Agora vem um outro anjo e vai justamente falar a esses anjos o quê? Olha, não soltem. Não soltem até que nós tenhamos selado, tá? Todos os escolhidos de Deus.
não solta, até que o nosso trabalho tenha terminado. Tá bom? Enquanto o nosso trabalho não terminar, vocês não soltem esse vento. Tá? Agora, Jeremias capítulo 4, verso 11 ao 13. Presta atenção no versículo, para que vocês possam então ter base para entender o significado desse vento. Vai. Naquele dia será dito a este povo e a Jerusalém: Eis que um vento escaldante, que procede das dunas do deserto, sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas sua missão não é peneirar, nem limpar. É, de fato, um vento muito forte e impiedoso que chega sob meu comando. Agora eu pronunciarei o meu juízo contra eles. Observai que ele se levanta como nuvens. Os seus carros de guerra são como furacão e os seus cavalos são os mais velozes do que as águias. Pobres de nós, estamos perdidos. Amém. Alguém entendeu? Então, quando se faz um paralelo nesse versículo, Jeremias está fazendo um paralelo entre vento, associando a carro, cavalo, cavaleiro, comando. Então ele está fazendo ali uma alusão de que é uma guerra que está vindo do deserto sobre o comando de um líder, ok? Então, quando se fala de vento, a Bíblia está fazendo declaração à guerra. Tem também o 51 e tal, mas a gente vai resumindo aqui. Então, o que é que os anjos estão segurando? Os poderes bélicos, poderes políticos, tá ok? Para que essa guerra mundial não ocorra, até que os escolhidos sejam selados, até que os salvos sejam selados, os salvos vivos, porque muitos salvos já estarão dormindo, mas os vivos, tá, terão que ser selados para esse terrível dia do Senhor. Tudo bem? Tá. Ok. Então, vento, guerra. E os anjos estão segurando, e olha que nós estamos justamente nesse período. Nós estamos num período em que os anjos estão segurando a guerra mundial até que nós sejamos selados. Aqui. Êxodo capítulo 12, lê para mim, por favor, e agora nós vamos entender um pouquinho sobre esse selo. Porque, tudo bem, os anjos dizem um para o outro: olha, não solte esses ventos até que nós venhamos a terminar o trabalho, selar os escolhidos de Deus, o povo de Deus. Tá, tudo bem, mas que selo é esse? Vamos lá, dá uma lidinha para a gente começar a entender. Mas, se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida, toda a comunidade de Israel o matará ao entardecer. Até o 13. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. E o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos da terra, na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Nossa,
mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Olha bem, tudo bem? Então, o sangue do cordeiro, ele era um selo, um sinal, ok? Então, o sangue do cordeiro, ele é um sinal. Ali começa o peça ou pechar, né? O pechar, tanto faz, tá? A Páscoa. Então, esse é aquele sinal que a morte, o anjo passa por cima. Então, o juízo estava vindo sobre a terra, mas quem tinha o sinal, o juízo passava por cima. Olha que maneiro, tá? E olha que depois de todas as pragas terem caído no Egito, e mesmo as pragas caindo no Egito, o povo de Deus estava no Egito, mas não foi alcançado por essas pragas. Quando a gente estiver falando mais à frente, você vai ver que quando o Senhor Jesus sair do santuário, as pragas também descerão. Enquanto ele estiver trocando a sua vestimenta, as pragas cairão. O povo de Deus ficará desesperado aqui, porque não sabem, né, que a porta da graça se fechou. Quem está salvo, está salvo. Quem não está, não está. Não tem como mudar mais de lado. E eles não sabem disso. Então vai ser uma grande aflição, um grande desespero, tá? Nessa terra. Tudo bem, senhores? Então o selo de Deus, ele é um livramento. E onde era posto o sangue do cordeiro naquele período, nos umbrais da... E se lembram que eu ensinei que nos umbrais da porta dos egípcios haviam vários encantamentos, palavras de proteção e de encantamento para que o mal não entrasse. E aí o sangue faz o quê? Apaga tudo isso. Você vai deixar de frescura, você vai parar de acreditar em feitiços, em frescuradas antigas, em crenças antigas. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro te basta. Né? Usar amuletozinho, ou não passar debaixo da escada. Os crentes, eles trazem coisas antigas para viver no seu novo. E a gente precisa entender que só o sangue de Jesus, ele é suficiente se ele estiver nos umbrais da porta. E eu quero que vocês lembrem que hoje nós somos o quê? Não se esqueçam, vejam os detalhes. O cordeiro estava onde? Dentro de casa. O cordeiro estava na mesa. Todos estavam em volta do cordeiro, se alimentando do cordeiro. E onde estava o sangue? Nos umbrais da porta. Vocês conseguem se associar e entrar dentro desse cenário? O cordeiro está dentro? Se o cordeiro estiver dentro, onde é que vai estar o sinal? Na mente, porque isso vai moldar o meu comportamento, a minha forma de pensar, vai moldar as minhas crenças. Eu vou passar a pensar como cidadão do céu, eu vou passar a me comportar uns com os outros como cidadão do céu, como Deus se relaciona conosco. Por quê? Porque o sangue de Cristo transformou a minha forma de pensar. Isso que o senhor trouxe agora, eu associei a outra coisa também. Nesse período, nesse momento ali de Êxodo, o cordeiro ele estava dentro de casa, na mesa, e todos se alimentavam do cordeiro. Aí já em Apocalipse, não lembro.
vai dizer que eis que estou à porta e bato, não está dentro. Obrigado, eu sabia que você ia falar isso antes de você falar, cara. Muito inteligente da sua parte, muito inteligente, tá? É isso aí. Nesses últimos dias, e veja que ele não está falando para o mundo, não. Tá? Ele está falando para a igreja. Tá? Ele está falando para o povo de Deus, que deixa o cordeiro do lado de fora, tá? E o cordeiro está tentando entrar, porque eles tiraram o cordeiro. Veja, há uma grande diferença entre um dia você ter o cordeiro e depois você não trazer o cordeiro mais para dentro da sua casa. Se lembra que nós não podemos ficar presos ao passado, às coisas antigas? E é justamente o que o povo de Deus hoje não está conseguindo perceber. Eles estão vivendo as coisas antigas do passado, de um dia estiveram um cordeiro, hoje não tem mais, mas eles não conseguem se enxergar, não conseguem entender que o cordeiro já não está mais do lado de Deus. Se eu não me permito a me renovar, a se alimentar realmente, verdadeiramente desse cordeiro, eu vou ficar sem entendimento para desfazer as obras do maligno na minha vida. Muito bom. E isso que é importante. Olha, nós estamos falando de selo, não estamos falando de selo? Ok. Essa percepção espiritual, ela só vem pelo favor de Cristo. Só vem pelo selo na mente. Porque, gente, como é que você vai repartir um cordeiro se Deus não tivesse criado o cordeiro? E se você não tivesse ouvido a Deus e tivesse ido buscar o cordeiro para colocar na sua mesa? Então você só pode repartir aquilo que você tem ou aquilo que Deus te deu. Alguém comigo aqui? Então, a gente só pode dar o que temos. É por isso que Jesus diz: ide por todo o mundo. E é como se ele dissesse: reparta o cordeiro, reparta a mim mesmo, que estará dentro de vocês. Jesus morreu porque não queria estar do lado de fora. Jesus morreu porque ele queria estar do lado de dentro, na mente e no coração dos seus discípulos. Então, a gente já conseguiu entender que esse selo, cara, nos dias de hoje, ele vem para a nossa mente. Então, todos aqueles que são selados vão passar a pensar: você é aquilo que você? E você se comporta de acordo com as suas crenças e forma de? Cada comportamento, cada atitude, cada reação, ele está relacionado a... Então, quem você é vai se manifestar mesmo quando você não querer. Vocês sabem que antigamente na Bíblia, o selo precisava ter 3 coisas. Eu já falei sobre isso. Quem lembra? Alguém lembra? Oi? Eles precisavam ter três funções. A função do proprietário, tá? A jurisdição, que eu anotei aqui. Cadê o outro? Cadê você? É o cargo, né? O cargo, a jurisdição e o proprietário. A única lei que existe essas 3 funções é o 4º mandamento. Se vocês forem pesquisar, e é fato, tá? Se você for lá, você vai ver Êxodo 20, versículo 8 ao 11.
você vai ver que ele tem o nome do proprietário, ele tem a função e ele tem a jurisdição. Tá? No versículo 8 vai falar sobre isso. Lê ali para mim rapidinho, cara. Lembra-te do É o sábado, vai. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua família, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha bem, então ele tem o quê? Ele tem tudo isso. Ele tem tudo que eu acabei de falar aqui agora. Quem é Ele tem o proprietário, a função e a jurisdição. Quem é o proprietário? Está escrito lá, o Senhor. Deixa tudo claro, tá certo? Tem tudo lá. Você vai ver a jurisdição, céu, terra. Que é a função dele. Ele é o Criador, gente. Então, tá tudo isso lá, beleza? Então, todo selo que saía no Antigo Testamento tinha que ter isso. Tá? Pode falar. Não entendi. O selo no Velho Testamento, sábado, no Novo, não tirando a importância do sábado, mas no Novo Testamento, o sangue. Mas veja, eu vou até trabalhar isso, porque não é exclusivamente o sábado, mas a forma de pensar sobre o sábado, é o sentido. Porque a gente vai observar, eu já estou aqui resumindo, tá, gente? Lê Ezequiel 20:20, que a gente tem no nosso logo. Lê ali para mim rapidinho. Moisés. Eu já estou resumindo aqui para a gente se encerrar. Não era Moisés, era Ezequiel. Não era Moisés. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que sabais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então veja, olha bem, santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que sabais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ora, então o sábado ele é o sinal? Pode? Para ela ali atrás, profeta. Físico. Veja, a gente tem que entender, já estou aqui, deixa eu trazer para vocês o entendimento no que eu acredito. Veja, Deus nos dá toda a direção para a nossa forma de pensar. Tá? Para a nossa transformação na nossa forma de pensar. Quem trocou o dia do sábado para o domingo? Foi Deus? Não, foi os homens. Bom, se foi os homens, com quem que eu devo ficar? Com Deus. Tudo bem, mas aí vão dizer que o Papa trocou o dia de sábado para o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Tudo bem. Mas onde está escrito que Jesus disse que era para ser feito isso? Não há. Bom, não havendo, eu nasci num tempo em que essa tradição ela já estava em andamento e eu não tenho como mudar isso. Tudo bem. Mas eu posso viver nesta tradição? Posso. Mas eu tenho que ter fé e acreditar nessa tradição? É uma pergunta. Eu não tenho como mudar, eu não tenho como chegar aqui e falar, gente, olha, o culto vai ser sábado, todo mundo trabalha, todo mundo está dentro dessa tradição. Qual é o dia que as pessoas estão em casa? É no domingo. Eu nasci nessa tradição, nós nascemos nessa tradição, tá? Mas eu tenho que, no meu interior, no meu entendimento,
acreditar fielmente nessa tradição? Não. Eu não tenho culpa de nascer debaixo dessa tradição, mas é minha responsabilidade ter uma consciência verdadeira, um conhecimento verdadeiro e fazer do meu interior uma prática de verdade. E assim, Entenderam? Voltando para a pergunta, né, que a pastora fez sobre sábado, acho que é interessante a gente esclarecer esse ponto, porque havia uma mentalidade do que era guardar o sábado por parte dos fariseus. E Jesus vem trazendo um real entendimento do que era trabalhar, do que era guardar esse sábado. Porque eu acredito que alguns ficaram com essa pergunta dentro da mente, né? Pô, mas eu devo então ficar em casa? Nada disso. Não, entende? Porque muitos levam também para esse. Não, a Bíblia fala que Paulo pregava muito no dia de sábado, Jesus. O que seria guardar esse sábado, né? É justamente eu botei aqui, ó, o selo de Deus. Cadê? O selo de Deus. Cadê? Eu botei aqui, ó. O selo de Deus é a marca da obediência na mente do seu povo. Na mente, gente. Você precisa entender isso. Hoje, você precisa aprender a obedecer e ter essa marca na sua forma de pensar. Porque senão, você é como ímpio. Nós seremos como ímpio se nós pensarmos como ímpio. A diferença entre aqueles que estão na presença de Deus e aqueles que não estão, precisa ser a sua forma de pensar. Porque essa forma de pensar vai gerar a sua forma de se comportar. Vai gerar o seu comportamento. Vai gerar as suas atitudes. Entende? Então, uma forma de pensar. Jesus, por exemplo, pegou uns garotos, 14, 15, 13, 19, e foi levá-los a pensar diferente do povo. Aí eu quero falar com vocês. Vocês procuram levar os seus líderes a pensar de forma diferente do pessoal do colégio, da faculdade, do mundo. O trabalho do líder é fazer com que você use suas ferramentas de Deus para separá-los do ambiente, do mundo em que eles vivem, não de corpo, mas de interior. Então, os 144 mil obedecem à lei de Deus, tá? Você sabe que Tiago 2,10 vai falar que não adianta obedecer um e desobedecer o outro. Então, na mente deles estão o conceito de obediência. E essa obediência não é como antigamente. Eu falei uma vez sobre o cristianismo sequestrou Deus para si. Acho que foi com você que eu comentei, mas não vou dar essa aula não. E esse sequestro fez com que as pessoas desenvolvessem cada um seu próprio cristianismo, seu próprio evangelho. Nós temos o hábito de sequestrar Deus para a gente. E nesse sequestro a gente desenvolve a nossa fé, a gente desenvolve a nossa particularidade com Deus. Então a gente não vive em comunhão como Cristo ordenou. A gente vive de acordo com Deus que eu sequestrei. E fiz dele o que eu queria. Entende? Isso é muito grave. Hoje o evangelho está assim. Você vai ver as igrejas, cada um tem um evangelho que ele sequestrou Cristo, o pastor sequestrou Cristo, e não é o que Cristo ensina, é o que ele entende, é de particular interpretação. Tá bom? E isso é muito sério. Há muito sequestro de Deus, onde nós sequestramos Deus para a nossa vida, e a gente sabe que eu lido com um camarada aqui, eu entristeço ele, eu critico ele, eu desanimo ele, porque eu sequestrei o Deus e fiz de Deus aquilo que eu entendo como evangelho, enquanto que é o contrário. Eu preciso pegar a fraqueza dele e fortalecer.
Eu preciso pegar os erros deles e fortalecer esses erros para ele melhorar esses erros. Imagina quando João chega para Jesus, o Salvador, e pede Jesus para matar o povo. Jesus olha assim e fala: gente, nossa, esse cara tá terrível, né? Eu vim salvar, o cara quer que eu mando fogo cair para matar, igual eu fiz em Sodoma. Oxi, eu já fiz isso, não vou... Entende? Jesus começa a rir. Jesus começa a rir e vai tratar. Quem se tornou João depois? Agora, se Cristo fala: pô, deixa de ser burro, mané. Eu, hein? Tô aqui um tempão, você não aprende nada, pô. Quem são os 144 mil? Apocalipse 7,14. Deixa eu correr que eu tenho aqui mais 5 minutos. Lê ali para mim rapidinho, bonitão. E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas, e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Então, eles lavaram a sua vestimenta onde? No sangue do Cordeiro. Veja, eles estão com o sangue, a justiça de Cristo. Eles estão vestidos dessa justiça. Eles têm o selo na testa, a mente transformada, mas também estão vestidos de Cristo. Eles estão, como Salmo 85, né? Vestidos da glória de Cristo. Ou seja, o seu comportamento é visto de longe. O que eles são na mente é visto de longe. Quem eles são, o selo na testa, faz com que todos os enxerguem e os identifiquem à distância por causa do seu jeito de viver, seu estilo, seu comportamento, vestido de Cristo. Sua forma de falar, de lidar. Você lembra que as pessoas conheciam Cristo quando ele abria a boca? Porque no demais ele era igual a todo mundo. 144 mil por quê, irmão? Numeração é simbólico, tá? 12 vezes 12 vezes 1000, que fazem alusão a um exército indo para a guerra. E eles vão em fileiras, tá bom? Para essa batalha. Estão prontos para a guerra, pronto. Tá, isso aqui é importante, tá? Apocalipse 7,4 vai falar que, eu montei aqui bem, eu achei isso aqui bem interessante. João, ele viu os selados, tudo bem? Deixa eu ver aqui, isso aqui eu preciso. Apocalipse 7,9, por favor. Isso aqui eu não posso deixar de passar, senão vai dar ruim para vocês. Lê para mim aí. Depois destas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ele viu o quê? Uma grande multidão. Tá. Apocalipse 7,4. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja, em um versículo você vai ver que ele ouviu. No outro versículo ele vai dizer que ele viu. Veja a diferença, porque muitos teólogos vão justamente falar, vai ter essa confusão. 144 mil, mas João, quando ele olha para esses 144 mil, ele vê uma grande multidão que não se podia contar. Então ele ouve a voz dizendo a ele sobre os 144 mil. Mas quando ele vê uma multidão que não podia se contar. Então a gente entende que esse número, essa quantidade, ela é simbólica. Ela representa todos os salvos do período. E ele está fazendo uma alusão justamente a como, veja, como os anjos estão retendo, e nesse grande dia os anjos não vão mais reter, a guerra vai ser solta.
Então ele tem um exército de Cristo preparado para essa guerra. Ele tem um batalhão pronto para essa guerra. Então ele faz uma alusão de um exército enfileirado em fileiras de 12, porque era assim, 12 vezes 1000, tá? Então prontos para essa guerra.